O que exatamente rege as ações de um governo? Às vezes parece um jogo bem complexo, com as regras que, assim, nem todo mundo conhece. Exato. Mas se é um jogo, quem é que define essas regras? E mais importante, como a gente garante que todo mundo, principalmente o próprio Estado, está jogando limpo? Essa é a grande questão. E essa é a nossa investigação de hoje. Uma análise a fundo dos princípios que guiam a administração pública aqui no Brasil. A nossa missão é, decifrar o manual de instruções do Estado. Entender o que ele pode e, o que é crucial, o que ele não pode fazer. Uhum. A nossa base para essa conversa é um material bem completo de direito administrativo e a gente vai dividir em duas etapas. Primeiro, vamos olhar as regras que estão lá, escritas com todas as letras na Constituição, os chamados princípios expressos. Certo. E depois a gente vai caçar aquelas regras que não estão tão na cara, mas que são a base de todo o jogo, os princípios implícitos. Exato. E olha, entender esses princípios é como aprender a gramática do poder público. É o que permite a gente entender a lógica por trás de decisões que afetam a vida de todo mundo. Todo mundo mesmo, né? Sim, desde, a abertura de um concurso público até a fiscalização de um restaurante na nossa rua. Perfeito. Então, para começar, qual é a regra mais fundamental que diferencia o Estado de qualquer um de nós? Porque assim, se eu faço um acordo com alguém, a gente está em pé de igualdade. Mas com o governo não é bem assim, certo? Não é mesmo, e essa é a base de tudo, o que a gente chama de regime jurídico administrativo. A sua analogia é perfeita. No direito privado, entre cidadãos, a relação é horizontal. A vontade dos dois tem o mesmo peso. Certo. Já na relação com o Estado, a coisa muda. A relação é vertical. O Estado tem poderes que nós não temos, as chamadas prerrogativas, porque ele representa o interesse de toda a coletividade. Prerrogativas. Isso soa como ter umas cartas especiais no baralho, uns super trunfos. Que tipo de poder é esse? É exatamente isso. Um exemplo clássico está nos contratos. Se duas empresas assinam um contrato, uma não pode simplesmente chegar e mudar uma cláusula sozinha. Claro, tem que ter acordo. Mas num contrato administrativo, por exemplo, para a construção de uma estrada, a administração pública pode alterar o projeto unilateralmente, no meio do caminho, se ela perceber que o interesse público mudou. Nossa! É o que chamam de cláusula exorbitante, algo impensável numa relação privada. Entendi. O Estado tem mais poder, mas isso não é perigoso? Quer dizer, o que impede que esse poder seja usado de qualquer jeito? Aí entra o outro lado da moeda, as sujeições. Ao mesmo tempo que tem esses poderes todos, o Estado está submetido a restrições mas muito mais rigorosas que o cidadão comum. Ele não tem a liberdade que a gente tem. Ah, bom. Esses dois pilares, prerrogativas e sujeições, se equilibram. A doutrina jurídica até debate quais seriam os superprincípios que sustentam isso. E o que eles dizem? Bom, alguns autores dizem que são a supremacia do interesse público, que justifica os poderes, e a indisponibilidade do interesse público, que impõe os limites. Outros já apontam a supremacia e a legalidade. Mas a ideia central é a mesma. A ideia central é sempre a mesma. O Estado tem poder para agir em nome de todos, mas essa ação é rigidamente controlada para proteger os cidadãos. Ok, a estrutura geral faz sentido. É um poder com responsabilidade, né? Agora, vamos para as regras escritas, aquelas que estão na Constituição. Eu ouvi dizer que existe até um macete para lembrar das principais, uma sigla, LIMP. Isso mesmo. LIMP é um mnemônico, uma ajudinha para a memória, para os 5 princípios listados no artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada letra é uma porta, então. Exato. Cada letra abre uma porta para um conjunto de regras essenciais. Então vamos começar pela primeira, o L, de legalidade. Isso parece óbvio, né? Seguir a lei. Mas imagino que tem alguma pegadinha aí. Tem, e é uma das distinções mais importantes do direito. Para um cidadão comum, para a gente, a legalidade significa que, bom, tudo que não é proibido por lei é permitido. Certo. Eu posso pintar meu cabelo de azul, viajar. Exato. Você não precisa de uma lei autorizando cada passo seu.
Para a administração pública, a lógica é o exato oposto. Ela só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Ah, isso muda tudo. Então, enquanto eu tenho um campo aberto de possibilidades, o gestor público tem um corredor estreitinho, definido pela lei. Ele não pode ter uma ideia genial e simplesmente executar se não tiver uma lei que permita. Exatamente isso. A administração não pode agir contra a legem, ou seja, contra a lei, e nem prater legem, que é na ausência de lei. Só pode? Só pode agir secundum legem, nos exatos termos da lei. E, olha, é importante dizer que isso é diferente da reserva legal, que é ainda mais estrita e exige que certos assuntos, tipo criar um crime, só possam ser feitos por lei formal do Congresso. Entendi. E tem um conceito ainda mais amplo, o de juridicidade, que diz que o gestor não obedece só à lei, mas a todo o sistema de direito, incluindo os outros princípios. Um ato pode seguir a letra da lei, mas ser derrubado por ferir a moralidade, por exemplo. Certo. O L é sobre estar, acorrentado à lei. E o I de impessoalidade. O que significa, na prática, um governo ser impessoal? Essa é a pergunta-chave. Ser impessoal se desdobra em várias camadas. A primeira é a finalidade. O ato do governo deve sempre buscar o interesse público. Nunca o interesse pessoal do gestor ou dos amigos dele. Ok. A segunda é a isonomia. Tratar todos os cidadãos de forma igual, sem privilégios ou perseguições. Tá, isso na teoria. Mas e na prática? Como a gente vê isso sendo violado? A terceira camada é o exemplo mais visível. A vedação à promoção pessoal. A Constituição proíbe com todas as letras que a publicidade de obras e serviços do governo contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Espera aí. Isso quer dizer que aquela placa de obra gigante com a foto sorridente do prefeito ou do governador, aquilo é ilegal? Na verdade, é inconstitucional. Fere diretamente o princípio da impessoalidade. A publicidade tem que ser sobre o ato do governo, com caráter informativo, educativo, e não sobre a pessoa que está ocupando o cargo. Entendi. E ainda tem outras duas faces. O impedimento e a suspeição, que impedem o juiz ou gestor de decidir em um caso que envolva um parente, e a teoria do agente de fato, que valida atos de um servidor irregular para proteger o cidadão que agiu de boa fé. Essa questão dos parentes me leva a um ponto sensível, o famoso jeitinho brasileiro de nomear parentes para cargos públicos. Como o princípio da impessoalidade lida com o nepotismo? Ele lida de forma bem direta. O Supremo Tribunal Federal, o STF, editou a súmula vinculante número 13, que basicamente proíbe a nomeação de parentes. Quem são os parentes nesse caso? Cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, para cargos de confiança e funções gratificadas. É uma aplicação direta da impessoalidade e da moralidade. Então, tá proibido e ponto final. Quase. A súmula tem uma exceção que gera muito debate. Ela não se aplica de forma automática aos cargos políticos, como secretários de Estado ou de município. Ah, Nesses casos, o STF entende que é preciso analisar a situação concreta. Se a pessoa nomeada tiver qualificação técnica evidente para o cargo, a nomeação pode ser válida. Mas se ficar claro que foi só uma troca de favores, sem nenhuma capacidade técnica, aí é fraude. aí se configura fraude à súmula e o ato é nulo. É uma linha bem tênue mesmo. Ok, então já vimos legalidade e impessoalidade. Mas e se um ato segue a lei, não promove ninguém, mas ainda assim parece errado, antiético? É aí que entra o M de moralidade. Precisamente. A moralidade administrativa diz que não basta ser legal. É preciso ser honesto, ético, agir de boa fé. É um conceito que exige do administrador um comportamento probo. Certo. E o ponto mais curioso aqui é que a análise dessa imoralidade é objetiva. O que significa ser objetiva? Não depende da intenção da pessoa. Exato. Não importa se o gestor teve a intenção de ser imoral ou não. O que se analisa é o ato em si. Se o conteúdo do ato viola os padrões éticos que se espera da administração, ele pode ser anulado por imoralidade,
mesmo que o agente público acreditasse que estava fazendo a coisa certa. Fascinante. Isso eleva muito o padrão de exigência. E o P de publicidade, imagino que seja sobre transparência, sobre a gente poder fiscalizar tudo isso que a gente está falando. Sim, mas tem um duplo sentido. O primeiro é mais técnico. A publicação de um ato, geralmente no Diário Oficial, é um requisito para que ele comece a valer, a ter eficácia. Ah, entendi. Mas o sentido mais conhecido hoje é o da transparência, que é o direito do cidadão de acessar as informações do governo. O exemplo mais forte disso foi a decisão do STF que validou a divulgação nominal dos salários dos servidores públicos. Lembro desse debate. Foi um grande debate sobre o direito à privacidade, mas o tribunal entendeu que, nesse caso, o interesse público na transparência era maior. Mas essa transparência é total. Existe algo que o governo possa manter em segredo? Sim, a publicidade não é um princípio absoluto. Existem exceções claras para proteger outros direitos. Informações que afetam a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas são protegidas. Faz sentido. E, claro, informações consideradas sigilosas para a segurança do Estado e da sociedade, como, sei lá, estratégias de defesa ou investigações policiais que estão em andamento. A regra é a transparência. O sigilo é a exceção e tem que ser justificada. Certo. E para fechar o LIMP, temos o E de eficiência. Confesso que depois de tanta regra, tanta restrição, eu fico pensando se sobra espaço para ser eficiente. Essa é a grande tensão do direito administrativo moderno. O princípio da eficiência é o caçula do grupo. Foi adicionado em 1998 durante a reforma administrativa. É recente, então. Relativamente. A ideia é simples. A administração precisa entregar bons resultados, com qualidade, rapidez e usando os recursos da melhor forma possível. É a busca por uma administração gerencial. Mas como se equilibra isso? Ser rápido e eficiente às vezes significa cortar caminho, o que parece ir contra a legalidade, a moralidade. Esse é o grande desafio. A busca pela eficiência não é um cheque em branco para ignorar os outros princípios. Não se pode ser eficiente sendo ilegal, ou imoral, ou desrespeitando a impessoalidade. Entendi. A eficiência deve ser buscada dentro dos limites impostos por todo o resto do sistema. É sobre otimizar processos, usar tecnologia, gerenciar bem, não sobre atropelar direitos. Entendido. O LIMP forma um verdadeiro campo minado de regras para o gestor. Mas você disse que essas são apenas as regras expressas. Quer dizer que existem outras, escondidas, as regras não escritas do jogo. Exato. Mas escondidas ou implícitas não significa que sejam menos importantes. Na verdade, elas são a fundação de tudo. A base. A base. Muitas delas estão inclusive escritas em outras leis. E o mais importante, não existe hierarquia entre princípios. Em um caso real, se dois princípios entram em conflito, o juiz precisa ponderar, harmonizar os dois. Ele não pode simplesmente escolher um e descartar o outro. E quais são os principais pilares implícitos? Bom, a gente pode voltar aos dois que mencionamos no início. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse mesmo interesse. A supremacia, como a gente viu, dá ao Estado aquelas cartas especiais, como o poder de desapropriar um imóvel para construir um hospital. Certo. Já a indisponibilidade amarra as mãos do gestor. Ele não é o dono do patrimônio ou do interesse público. Ele é apenas um guardião. Por isso, ele é obrigado a fazer licitação para comprar algo e concurso público para contratar alguém. Ele não pode dispor do que é público como se fosse seu. Guardião, não dono. Gostei disso. Que outro princípio fundamental opera nos bastidores? Um dos mais poderosos é o da autotutela. Pensa nisso. A administração pública tem o poder e o dever de corrigir os seus próprios erros, sem precisar que um juiz mande. Ela mesma se corrige. Isso. Se ela pratica um ato ilegal, ela mesma deve anulá-lo. E se ela pratica um ato que é legal, mas que com o tempo se tornou, sei lá, indesejável ou inoportuno, ela pode revogá-lo. Espera. Isso é como se no meio de uma partida de xadrez, um jogador pudesse voltar uma jogada que fez. A administração pode simplesmente desfazer algo que decidiu anos atrás. Esse poder não tem limite?
Excelente pergunta. E a resposta é não. Esse poder não é ilimitado, e o freio para ele é outro princípio implícito crucial, o da segurança jurídica. Segurança jurídica. Para garantir estabilidade e confiança, a lei diz que o direito da administração de anular atos que beneficiaram cidadãos de boa-fé decai em 5 anos. 5 anos. Passado esse prazo, a não ser que se prove a má-fé da pessoa, o ato se consolida, mesmo que ele tenha nascido com um defeito. Ah, então existe um prazo de validade para corrigir os próprios erros. Isso é para proteger as pessoas, né? Traz uma certa paz de espírito. Exatamente. E a segurança jurídica também proíbe que a administração aplique retroativamente uma nova interpretação da lei. Se o governo sempre entendeu uma regra de um jeito e de repente muda de opinião, essa nova visão só pode valer daqui para frente. Entendi. E para finalizar, temos a dupla razoabilidade e proporcionalidade. Eles são o freio do bom senso. Mesmo que a lei dê ao gestor uma margem de escolha, a decisão dele não pode ser absurda ou exagerada. Uma multa de R$1 milhão por parar em fila dupla seria legal, talvez se a lei permitisse, mas seria claramente desproporcional. E poderia ser anulada na justiça. Com certeza. Seria anulada por ferir esse princípio. Uau! Então, o que a gente viu hoje é que a atuação do Estado não é um jogo de regras simples. É um sistema complexo de pesos e contrapesos. Temos o LIMP como um checklist visível, mas por baixo de tudo, temos essas forças invisíveis como a busca pelo bem comum, a obrigação de ser estável e a aplicação do bom senso. Isso. Tudo para equilibrar o imenso poder do Estado com os direitos de cada cidadão. Perfeitamente resumido. A arquitetura que esses princípios formam é desenhada para criar um Estado que seja, ao mesmo tempo, forte e justo. E isso nos deixa com uma reflexão final muito atual. Qual seria? O material que a gente analisou descreve essa estrutura detalhada, que, por natureza, muitas vezes é lenta. E isso levanta uma questão importante. Em um mundo que exige cada vez mais velocidade, agilidade, inovação, como a administração pública pode responder a essas demandas sem comprometer princípios como a legalidade estrita, a moralidade e a publicidade? Onde está o equilíbrio ideal entre ser eficiente como uma startup e ser justo e cuidadoso como guardião do interesse de todos?